Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé mais uma vez. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Essa palavra, de fato, ela foi preparada para o domingo passado. Essa palavra de Deus, ela nunca fica passada, né? Ela nunca passa do tempo, ela nunca vence. E nós vamos falar essa noite sobre a ressurreição de Jesus, sobre o evento mais marcante da nossa história, da história da nossa fé e da nossa salvação. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Peço aos irmãos que prestem bastante atenção, que não se distraiam e que mantenham, por favor, suas Bíblias abertas. Assim diz o texto: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Fechamos os nossos olhos, vamos falar com o Pai mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, louvado Senhor, engrandecido seja o teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, junto com esta igreja, por este momento precioso, ó Pai querido, em que podemos nos debruçar diante desta palavra santa, buscando, ó Pai querido, alimento do Senhor. Te pedimos, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos, nosso coração, nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Pai querido, a estarmos abertos nesse momento para que esta palavra encontre o nosso coração, ó Deus querido, com terra boa. Deus querido, ministra na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Ministra na vida dessa igreja, ó Pai querido, para que frutos sejam produzidos, frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, para que não nos prendamos às distrações lá de fora, mas que o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais estejam voltados a Ti neste momento. Independente do mensageiro, isso não faz diferença. O que importa aqui é a Tua palavra e o Espírito do Senhor que ministra aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Se conosco aqui agora e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa foi a pergunta intrigante dos mensageiros celestiais para aquelas mulheres. É como se eles estivessem perguntando a elas: que é isso que vocês fazem? Que absurdo é esse?
Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês buscam entre mortos aquele que não está aqui? Vocês estão no lugar errado, vocês estão no endereço errado. Se fosse hoje, diríamos que elas colocaram a coordenada no GPS errado, eles chegaram no lugar errado. Jesus não está ali. Por que elas estão procurando ele ali? Vamos recuar algumas horas nesse relato de Lucas, para ver as coisas que aconteceram antes, as coisas que antecederam a esse encontro assustador. Por que eu digo assustador? Essas mulheres, elas se aproximaram do local desse jardim, onde foi cavado um túmulo na rocha, e viram lá lá fala de dois varões resplandecentes, seriam anjos, seriam seres angelicais. A gente não sai andando vendo anjo por aí para todo quanto é lado. Então essas pessoas, essas mulheres, elas se depararam com uma teofania, elas se depararam com uma manifestação divina. Normalmente na Bíblia, quando alguém tem essa experiência, não é exatamente alegria que a pessoa tem medo. Normalmente, nós observamos aqui no texto que essas mulheres abaixaram os olhos ao chão, elas não olharam de frente, elas não olharam os olhos, ô moço, vem aqui, deixa eu te olhar de perto. Não, era uma visão celestial. Quem é esse? E essa visão celestial as repreendia, perguntando por que elas estavam buscando aquele que vive num lugar errado, por que elas estavam buscando aquele que vive num túmulo. Então aquele encontro certamente foi um encontro que marcou a vida dessas mulheres, marcou a vida. Interessante o papel que as mulheres têm no ministério de Jesus Cristo, e sendo elas as primeiras testemunhas de sua ressurreição, né? Lucas relata a partir do capítulo 22, no verso 47, se você pegar a sua Bíblia e recuar, você vai ver que ele relata a prisão executada no Getsêmani por uma multidão, uma pequena multidão, uma turba, e um grupo de oficiais foram enviados pelos anciãos do Sinédrio. Jesus é preso, levado para a casa do sumo sacerdote, onde foi interrogado e maltratado durante a madrugada, de forma ilegal. Eles não poderiam ter feito isso, ainda pela madrugada fora. Neste mesmo local, nós também temos o relato de algo que aconteceu lá com Pedro. Pedro experimentou naquela madrugada o cumprimento amargo do que Jesus predissera sobre seu acovardamento, que ele negaria a Cristo 3 vezes, diante de pessoas que questionariam a sua ligação com aquele prisioneiro notório. Isso também aconteceria pouco antes, da morte de Jesus. Logo que amanheceu, depois de terem teoricamente inquirido, terem interrogado a Jesus e maltratado ele durante a madrugada, reuniu-se a assembleia dos anciãos, o chamado Sinédrio. Os principais sacerdotes e os escribas o conduziram ao Sinédrio, que era o conselho de anciãos responsáveis por manter a ordem social. Jesus é interrogado por esses anciãos, e depois ele é conduzido a Pilatos, o governador romano, o procurador, com acusações sérias. E as acusações, elas extrapolavam questões religiosas. Inicialmente eles começam falando a respeito de blasfêmia, eles começam falando de coisas que Jesus teria ofendido a fé deles, mas depois eles partem para acusações mais sérias. Falam que Jesus estava instigando a sonegação de impostos, estava se intitulando o rei, ou seja, negando o poder, a autoridade de César sobre aquele povo. Então eram acusações sérias. Isso, Pilatos envia Cristo a Herodes. Eu estou repassando passo a passo, o que aconteceu antes, alguns acontecimentos que antecederam a esse encontro inusitado, a esse encontro maravilhoso dessas mulheres com esses dois homens, com esses varões com vestes resplandecentes. Pilatos envia Cristo a Herodes, na esperança que ele assumisse a responsabilidade de condenar um homem inocente. Toma que o filho é teu, assume, afinal de contas ele é da Galileia, ele é não sei de onde. Na verdade, Pilatos estava tentando fugir da raia, assumindo, porque ele poderia se livrar de condenar um homem inocente,
assumindo possíveis futuras consequências disso, ou inocentá-lo contra a vontade dos judeus e lidar com uma rebelião que seria promovida pelos seus líderes. Era um problema sério. Era um problema sério. Os judeus, eles tinham fama. Em Roma, os judeus tinham fama de serem um povo trabalhoso, um povo difícil, um povo que não se dobrava. Herodes pula fora, se envolver na situação, e o problema volta para Pilatos. Pilatos, empurrado pelos argumentos políticos dos seus acusadores, buscando evidentemente preservar sua própria vida e sua reputação diante de Roma, condena Jesus à morte, a morte de cruz. A cruz era basicamente um dos principais, não o único, mas era um dos principais instrumentos de aplicação de pena capital em Roma, para criminosos notórios, para criminosos de alta periculosidade ou inimigos do Estado. Observe o nível, a gravidade na qual Cristo foi envolvido. As acusações contra ele eram muito sérias. Em Lucas capítulo 23, no verso 33, lá diz que eles chegaram ao lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores. Aí nós sabemos que existem dois malfeitores que estão sendo crucificados junto com ele, um à esquerda e um à direita. Lucas, ele utiliza uma palavra para Calvário que é cranion, que significa caveira, é o que significa Calvário. Os outros utilizam a palavra Gólgota, que é o aramaico da mesma palavra, significa também a caveira, ou Calvária, que significa o lugar da caveira, provavelmente por causa do formato daquele monte. Provavelmente ninguém sabe exatamente onde é hoje, né? De fato, tratava-se de um evento público. Tratava-se de um evento público de alta concorrência, porque tinha um monte de gente. Jerusalém ficou em polvorosa. A execução de Jesus, ela era seguida de perto pelos oficiais e soldados romanos. Eles tinham a responsabilidade de fazer acontecer. Inclusive os oficiais, eles tinham que garantir que o supliciado não morresse antes. Ele deveria morrer lá, na cruz. É lá que ele seria executado. Ele teria que morrer por asfixia, ele deveria morrer por afogamento a seco, afogamento no seu próprio sangue, que é a forma como se morre na cruz. Mas também ali estava o grupo que o levou a esse desfecho. Havia os anciãos, sacerdotes, escribas, havia o povo, havia a população em geral, admiradores, seguidores, curiosos. O que será que está acontecendo? Jerusalém sempre foi um lugar santo, sagrado, conhecido. Sempre tinha muita gente, um comércio muito forte, muito vivo. E haviam ali também familiares e haviam discípulos. Então, realmente o evento era um evento concorrido. Muitas pessoas estavam indo, seguindo atrás da execução daquele homem. Bom, entendam que aqui ninguém ali pensa em Jesus como Filho de Deus, como Deus encarna. Ninguém ali nesse momento pensa em Jesus como Cristo, aquele que havia de vir. Eles pensam nele como um profeta, um rabi, um mestre notório, um mestre poderoso em palavras de obras, não é? É nisso que eles pensam. É alguém que não merecia estar ali. Alguns até achavam que ele merecia estar ali, né? Lucas não fala a respeito de um apoio que ele recebeu de um homem chamado Simão, que veio de Cirene. Cirene fica na região setentrional da África, um país próximo da Etiópia. Havia ali um africano ajudando a carregar a cruz do Senhor. Havia ali um negro, um africano ajudando a carregar a cruz do Senhor. Essas coisas normalmente nos nossos filmes não é assim que aparece, né? Mas é isso que aconteceu. Ou seja, foi um evento realmente marcante. Foi um evento marcante. Jesus, ele foi supliciado, interrogado ao longo de toda a madrugada após ter sido preso. Segundo Marcos, conforme Marcos, ele foi crucificado à hora terceira. Essa forma de marcação de hora, a hora terceira seria 9 horas da manhã. Então ele passou toda a madrugada sendo interrogado e supliciado, basicamente sofrendo tortura. Depois ele foi levado a Pilatos. Então tudo aconteceu muito cedo, tudo aconteceu na parte da manhã.
quando eram 9 horas da manhã, segundo Marcos, ele já estava sendo pendurado na cruz. A hora sexta, ou seja, ao meio-dia, Marcos diz que o sol se escureceu, houve trevas sobre a terra até a hora nona, até as 15 horas, foram 3 horas de escuridão. Alguns poderiam dizer, Reginaldo, que foi um eclipse. Não existe na história um eclipse que dura 3 horas. O sol teria que parar para ter um eclipse de 3 horas. O ar ficou pesado, o tempo fechou, as nuvens escureceram o dia. Um pastor conhecido meu, ele dizia que o sol se recusou a iluminar a morte daquele homem, poeticamente falando. Foram 3 horas de trevas, a terra ficou escura, como um dia de tempestade profunda, mas não havia tempestade. Não havia tempestade. Naquele momento, o juízo de Deus sobre toda a terra estava acontecendo. O trono, o tribunal de Deus estava reunido. Naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sendo derramado em porções terríveis, porções cósmicas, sobre os lombos do servo, do Filho de Deus, o servo sofredor, aquele que cumpre palavra por palavra profetizada por Isaías no capítulo 53 do seu livro. A hora nona, a saber, às 15 horas, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou. Era uma cortina de quase 6 metros de altura, e esse véu era o que separava o lugar santo, onde estava o candeeiro, o altar de incenso e o altar dos pães da presença, do Santo dos Santos, onde se encontrava a arca do Senhor, a arca da aliança. Ele se rasgou de cima a baixo. A Bíblia também diz que houve terremotos e que pessoas mortas foram ressuscitadas. Tudo isso indica que algo grande, algo terrível aconteceu. Às 15 horas, às 15 horas, às 15 horas, aquele homem, ele entrega a sua vida. Ele disse uma certa vez, ele disse aos seus discípulos: ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. Ele não foi assassinado, ele não foi uma vítima, ele não foi um mártir, ele não foi assassinado, ele entregou a sua vida, ele se deixou matar. Não foi um suicídio. O que Jesus estava fazendo ali é que no Calvário, crânio, Gólgota, aquele lugar se tornou o altar onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seria imolado. Isso era sexta-feira, era um dia, inclusive no texto você vai ver que nessa sexta-feira era o dia da Páscoa, era o dia em que eles eles imolariam o cordeiro pascal, aquele cordeiro que foi estabelecido lá em Êxodo capítulo 12 por Moisés. A festa da Páscoa estava acontecendo, estava no entorno, estava em andamento, em progresso. Jesus e seus discípulos haviam comido, haviam celebrado uma ceia na noite anterior. Vocês se lembram disso? Naquele momento, nós não conseguimos entender isso. Aos olhos dos homens, ali estava um criminoso. Aos olhos de quem não sabia, ali estava um criminoso notório, alguém que é inimigo do Estado de Roma, um inimigo de Roma, um sedicioso, um rebelde, um bandido, uma escória do planeta, alguém que não merece viver, e estava ali pendurado em um pedaço de pau, mantido vivo à força, para sofrer bastante, sendo punido pelos crimes que supostamente ele cometeu, servindo de escárnio, servindo de zombaria, sendo humilhado, sendo tratado como um trapo humano, todo ensanguentado, todo cortado, ferido, quebrado. Mas na verdade o que estava acontecendo ali, diante dos olhos de Deus, é que um altar havia sido construído. Eles não sabiam disso. Um altar havia sido construído, e ali estava o Cordeiro de Deus, ali estava o Filho de Deus, o Santo, o Justo, voluntário
voluntariamente, como ovelha muda, conduzida ao matador, se deixou levar, se deixou prender. Ele poderia chamar um anjo e pedir, dá um jeito, matava todo mundo, mas ele não fez isso. Ele ficou ali, ele se deixou maltratar, ele se deixou matar. Ali era o grande altar, o verdadeiro altar. Ali é onde convergiu tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que o povo judeu aprendeu a respeito do sangue e da remissão por meio do sangue. Ali estava acontecendo na prática, ali estava acontecendo em tempo real aquilo que acontecia em sombras ao longo dos últimos quase 2000 anos. Jesus, com todos esses eventos, rasgando lá o véu, os terremotos, a escuridão por 3 horas, pessoas ressuscitando dos seus túmulos, havia algo terrível, algo magnífico acontecia nas dimensões espirituais. O capítulo 23 de Lucas, a partir do verso 46, diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Agora é tarde, né? E todas as multidões reunidas para este espetáculo, é o que está escrito, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Muita gente percebeu o tamanho da lambança que foi feita, o tamanho da injustiça que foi praticada, o tamanho da injustiça que foi cometida. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe todas estas coisas. Isso está escrito em Lucas, capítulo 23, versos 46 a 47. A esperança de Israel, aquele que viria, o Messias prometido, que devolveria a paz e a glória de Israel, estava morto, bem como todos os seus planos de uma vida melhor sob o reinado dele. Toda a esperança que aquele povo tinha, daquele que haveria de vir, daquele que devolveria a glória a Israel, daquele que se sentaria no trono, que os libertaria de Roma, que devolveria a eles tudo aquilo que eles tiveram no passado, faria deles uma bênção às nações, segundo o entendimento daquele povo. Tudo isso acabou. A esperança havia morrido. Lucas também diz que certo homem chamado José, da cidade de Arimateia, José de Arimateia, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que esperava o reino de Deus, não havendo concordado com as ações e desígnios dos seus companheiros, pediu a Pilatos que lhe liberasse o corpo de Jesus para que fosse sepultado de forma digna, inclusive cumprindo uma ordem de Deuteronômio que diz que aquele que é pendurado no madeiro não deve permanecer pendurado, não deve passar a noite ali, ele deveria ser tirado dali antes do final do dia. Isso diz em Deuteronômio, fala sobre a questão daquele que é pendurado no madeiro e que se faz maldição, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. José de Arimateia tirou Jesus do madeiro, o envolveu num lençol de linho e o depositou em um túmulo novo cavado numa rocha, provavelmente o seu próprio túmulo. Era o dia da preparação e dali a pouco se iniciaria o sábado. O dia judaico ele começa às 18 horas. O nosso dia começa à meia-noite, né? A meia-noite é a nossa 0 hora. Para o povo judeu, o sábado seria iniciado às 18 horas da sexta-feira. 3 horas depois de Jesus entregar seu espírito na cruz. Então não havia tempo para os preparativos do seu sepultamento, correto? Jesus havia morrido, preste atenção na cronologia da crucificação. Jesus ele foi preso na noite de quinta para sexta.
Ele passou a madrugada sendo interrogado e supliciado pelos oficiais do templo e pelos sacerdotes, escribas, e depois levados ao sinédrio, ou seja, reuniram o sinédrio na manhã. Na manhã eles levam Jesus para Pilatos, que o manda para Herodes e traz de volta para Pilatos. Isso é muito rápido. E então Jesus é condenado à morte por Pilatos, que lava suas mãos achando que isso resolveria o problema. E o povo de Israel que está ali, eles dizem que o sangue daquele homem seja derramado sobre nós. Eles não sabem, provavelmente, quão sério isso será, quão alto será o preço pago por esta palavra maldita. Marcos diz que então às 9 horas da manhã ele já estava crucificado. Observe, rápido, não é? 9 da manhã ele está crucificado. Ao meio-dia o mundo se torna em trevas. Aquele lugar não tem luz e permanece em trevas até as 15 horas. Então Jesus esteve crucificado das 9 da manhã às 15 da tarde. Foram 6 horas pendurado lá. Esse foi o tempo de Cristo pendurado na cruz vivo. 6 horas. Às 15 horas Jesus entrega o seu espírito e ele morre. E ele permanece ali até que José de Arimateia vá a Pilatos e peça seu corpo para que possa sepultá-lo de forma digna. Mas não há tempo para prepará-lo, porque às 18 horas começa o sábado e existiam restrições a respeito do sábado, e eles iriam participar do Shabat. Havia a celebração do Shabat, não tinha como fazer as preparações de um morto nessa situação. E haviam somente 3 horas, entre 15 e 18, para que isso fosse feito. Então o tempo era curto. José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, certamente não estava sozinho, levou Jesus a um jardim, a um local onde havia um túmulo cavado na rocha, um túmulo novo, onde jamais nenhum outro corpo havia sido posto, provavelmente dele próprio. E ali ele coloca o corpo de Jesus enrolado em um pano de linho. Não houve preparação. Há todo um ritual, há toda uma cerimônia para se sepultar alguém. O corpo é lavado, ele é embalsamado, ele é lavado, passam-se perfumes e especiarias, e depois passa-se um produto resinoso, que é uma espécie de uma cola, e o corpo é envolvido, fica parecendo uma múmia. Nada disso foi feito com Jesus, não havia tempo para se fazer isso. Bem, para nós entendermos a cronologia da crucificação. As mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galileia viram o túmulo e como o corpo havia sido ali sepultado, depositado, então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos, mas no sábado, seguindo a lei, elas descansavam. Assim era necessário para se cumprir o mandamento do Senhor. Aquele foi um dia terrível, pois no dia do descanso, pensem bem, irmãos, no dia do descanso, quando Deus descansou de suas obras, Jesus jazia inerte, sem vida, naquele túmulo. O corpo do Salvador, todo furado, todo rasgado pelos flagelos utilizados pelos romanos. Os romanos utilizavam alguns instrumentos muito cruéis para supliciar um condenado. Então certamente não havia um pedaço do corpo de Jesus que não tivesse ferido. Não havia um lugar do corpo dele que não tivesse furado. Não havia um lugar do corpo do Salvador por onde não havia saído sangue. Jesus sangrou pelo corpo todo. E no sábado, dia do descanso, no dia em que Deus descansou de suas obras e viu que tudo era bom, naquele dia jazia no túmulo vazio, frio, de pedra, o corpo do Salvador, o corpo do Messias. Ali estava ele durante 24 horas.
das 18 horas da sexta-feira às 18 horas do sábado, se cumpriria o sábado judaico. Aquele foi um dia terrível. Ali se encontrava o Messias prometido. Ninguém imaginaria algo assim. A Bíblia diz que a cruz é loucura, é escândalo, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Não faz sentido, não tem a menor lógica imaginar que aquela desgraça toda significava vida e vida eterna. Não faz sentido, não tinha lógica para mim e para você. Não havia lógica que aquele cenário de morte, de injustiça, de mentira, de crueldade, que tudo aquilo significava a tua salvação e a minha salvação. E era tudo isso que significava. Jazia num túmulo frio, fechado, escuro, de pedra, o corpo do Salvador, colocado lá antes das 18 horas da sexta-feira, que seria o início do sábado judaico, do Shabat. Ali estava a esperança de Israel, estrela da manhã, raiz de Judá, filho de Davi, filho do homem, o Filho de Deus, aquele a quem ele disse: este é o meu filho amado, em quem o meu coração se alegra, em quem eu tenho toda a alegria. Jesus morreu às 15 horas de sexta-feira. Sábado iniciou-se às 18 do mesmo dia e se encerra às 18 do sábado, conforme o nosso modo de contar os dias da semana. A partir desse horário, ou seja, a partir das 18 horas do sábado, se encerrava o sábado, começava o primeiro dia da semana, não haveriam mais restrições de trabalho. Então, a partir dali, seria possível preparar os bálsamos e aromas para o corpo de Cristo, não haveria mais restrição. Observe uma coisa: às vezes, quando nós falamos, Jesus ele esteve morto foram de quantos dias? 3 dias. Normalmente, quando pensamos em 3 dias, pastor Renato, pastor Denivaldo, nós pensamos em 3 dias. 3 dias são quantas horas? São 72 horas, tá correto? Ok. Deixa eu ver se foi assim que funcionou. Jesus, pensem bem na cronologia da crucificação, e da ressurreição de Cristo. Jesus esteve morto por 3 dias, do ponto de vista bíblico judaico. O primeiro dia foi das 15 às 18 horas do mesmo dia, 3 horas, primeiro dia. O primeiro dia é contado, mas são 3 horas. O segundo dia foi das 18 horas da sexta às 18 horas do sábado, segundo dia. E das 18 horas do sábado e algum horário da noite ou da madrugada de domingo foi quando o inusitado aconteceu. Foi quando ele foi ressurreto por Deus, sem intervenção de mais ninguém. Jesus havia ressuscitado pessoas, mas quem foi lá estender a mão para ele? Ninguém. Ele se levantou. Que horas que isso aconteceu? Foi de madrugada, na madrugada do domingo. Esse era o terceiro dia. Se nós formos pensar em termos de hora corrida, o primeiro dia foram 3 horas, o segundo dia foram 24 horas, o terceiro dia não foi mais do que 10 horas, porque elas chegaram lá no profundo da madrugada, conforme diz Lucas, e isso seria por volta de 4 a 5 horas da manhã, quando começa a aparecer lá no horizonte os primeiros raios do amanhecer. Significa que Jesus esteve morto por aproximadamente 37 horas. Do ponto de vista judaico, do ponto de vista bíblico, primeiro dia das 15 às 18, segundo dia das 18 às 18, terceiro dia das 18 a alguma hora da madrugada de domingo, 4 horas, 3 horas, 5 horas, a gente não sabe. Nós não sabemos a hora que ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque nós só sabemos a hora que chegaram as mulheres. E a Bíblia diz que no raiar da alta madrugada elas chegaram e a pedra já não estava lá. Jesus já havia saído.
no raiar do primeiro dia, à alta madrugada. Esses túmulos cavados na rocha, eles não eram muito grandes, mas eram espaçosos o suficiente para que entrasse a pessoa, ou mais de uma pessoa, para preparar o corpo, né? Mas eles não eram muito espaçosos, muito grandes. E as mulheres, quando chegaram ao local onde estava o corpo de Jesus, elas viram que a pedra já havia sido removida. Só que esta pedra, visando evitar violação de túmulos, essas pedras elas eram bem grandes, elas eram pesadas, e a entrada dos túmulos ela era uma espécie de encaixe, de maneira que a pedra caía dentro de um encaixe, como se fosse uma fechadura. Então somente força e ferramenta para tirar de lá, teriam que ser homens fortes, com ferramentas nas mãos, para tirar aquela pedra não sairia fácil, as mulheres não tirariam, alguém teria que fazer isso por elas, mais de uma pessoa. E de repente, quando elas chegam lá, naquele lugar, aquela pedra já havia sido retirada, mas não foi só isso que elas encontraram, conforme o texto que nós lemos. Além da pedra removida, elas também não encontraram o corpo de Jesus, ou seja, o corpo havia sido roubado, alguém havia violado o túmulo. Violação de túmulo é algo considerado muito grave até hoje é considerado grave, mas naquela época era considerado muito grave. Violar um túmulo, desonrar o corpo de um morto era algo muito grave, independente de quem fosse ele. E elas entraram em pânico por não saber o que teria ocorrido. E elas, perplexas a esse respeito, ou seja, pelo túmulo estar aberto, já estar aberto e estar vazio, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. É evidente que são mensageiros celestiais. É evidente que são mensageiros do céu. E quando elas veem aqueles 2 varões com vestes resplandecentes, elas se enchem de temor, e elas ficam possuídas de temor. Reação normal para um ser humano que topa de frente com o brilho da divindade. Assim foi ao longo de todo o Antigo Testamento, quando os grandes homens, os grandes profetas se depararam com alguém vindo do céu. Então quando elas baixaram os olhos para o chão, então eles falaram com elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Se Cristo está vivo, por que vocês buscam Ele onde Ele não se encontra? Aí eu me pergunto, acaso elas sabiam disso? Elas sabiam que Ele não deveria estar ali naquele túmulo? Bom, não sabiam, porque foram lá para preparar o seu corpo. Elas foram lá para dar a Ele a tratativa digna que se dá a um ser humano morto: lavar o seu corpo, tirar as marcas de sangue, colocar as especiarias e os aromas, enrolar o seu corpo com aquelas faixas e dar a ele um lugar de descanso, não deixar o corpo dele exposto aos animais e a outras coisas que podem acontecer. Elas sabiam que ele não estaria ali, elas sabiam que ele não deveria estar ali. Jesus era um morto como qualquer outro? Não era. Por que Jesus não era um morto como qualquer outro? Porque a sua vida não foi como a de qualquer outro. Amém? Jesus viveu a vida justa, mas ele era um homem, vivendo ali entre homens, e ele fez sinais, e ele fez milagres, e ele trouxe conhecimento de Deus, e ele foi o ápice da revelação divina. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Jesus não era um morto comum. Ninguém jamais teve uma vida tão luminosa, e nunca, e também com a sua morte rodeada de tanta traição, dor e maldição.
E esses varões, eles simplesmente interpelam essas mulheres com uma pergunta intrigante: por que, afinal de contas, vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Elas não deveriam saber disso? Deveriam. O que os varões de vestes resplandecentes disseram além? Eles disseram assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Isso no verso 5. No verso 6 ele diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí ele lembra aquelas mulheres: lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa, ou seja, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras. Elas não conseguiam se lembrar das palavras de Jesus. A dor pela sua morte era muito grande, a dor pelo sofrimento pelo qual ele passou era muito grande. Lembre-se que essas pessoas amavam a Jesus, eram discípulos dele, andaram com ele lado a lado durante 3 anos e meio praticamente, viram seus sinais, viram seus milagres, ouviram seus ensinos, sentiram sua presença, sentiram seu toque. Essas pessoas o respeitavam. A sua morte foi um trauma profundo no coração dessas mulheres, como foi de seus discípulos. E elas não se lembravam daquilo que ele havia lhes dito. Na verdade, Jesus havia falado muitas vezes aos seus discípulos, e a essas mulheres também tiveram certamente a oportunidade de ouvir, que coisas ruins aconteceriam, que ele seria traído, que ele seria preso, que ele seria julgado, condenado e morto, mas que isso de modo algum seria o fim da sua história. Na verdade, seria apenas o começo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Em Mateus capítulo 17, versos 22 a 23, Jesus disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Dá a impressão que eles só ouviram a primeira parte, eles só ouviram o lado que ele seria morto. Evangelho de Marcos capítulo 9, verso 30 e 31. Tendo passado ali, passavam pela Galileia, porque ensinava seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. Foi Jesus falando com os seus discípulos novamente. Em Lucas capítulo 9, verso 21, verso 22: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Lucas capítulo 9, verso 44: fixai os vossos ouvidos nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas capítulo 18, verso 31: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo que foi escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Verso 32: pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Isso aqui aconteceu com eles descendo para Jerusalém, não tinha tanto tempo assim. São apenas exemplos das dicas, das pistas que deixara Jesus ao longo de seus 3 anos e meio de ministério, sobre o que esperava ao fim de sua jornada. Mas sabe o que é mais assustador disso tudo? Em Mateus capítulo 27, a partir do verso 62, depois da morte de Jesus, no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, e disseram-lhe: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Os inimigos de Jesus se lembravam. Isso é o mais assustador. Os inimigos de Jesus se lembravam que ele falou que ressuscitaria. Seus discípulos se esqueceram. O fato de ter sido colocado uma guarda romana no túmulo de Jesus é por causa disso. É porque Jesus havia falado que ressuscitaria, e eles disseram: e os discípulos vão roubar o corpo dele, e aí o embuste vai ficar pior do que era, porque ele falou que ressuscitaria. Impressionante.
Os inimigos dele se lembraram, seus discípulos não. Seus discípulos não se lembraram. E o que assusta ainda mais do que isso é que hoje, quase 2000 anos depois da vinda de Cristo, sua morte e sua ressurreição, muitas pessoas ainda procuram entre os mortos aquele que vive. Muitas pessoas ainda dedicam suas vidas ao Senhor morto. Muitas pessoas ainda dedicam as suas vidas a coisas mortas. Da mesma forma que no passado seus discípulos se esqueceram de suas palavras, mas seus inimigos não. Ainda hoje, muitas pessoas ditas religiosas continuam procurando entre mortos aquele que vive. Em Romanos capítulo 1, versos 16 e 18, Paulo diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. No capítulo 8 da mesma carta, a partir do verso 1, ele diz: agora pois, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Porque muitos ainda procuram entre mortos aquele que vive. Porque as pessoas ainda buscam salvação fora do exclusivo meio suprido por Deus. E isso não exclui a própria igreja do Senhor. As pessoas procuram na religião, nas crenças, nas superstições, no misticismo, nas tradições, na caridade, nas obras sociais, na filantropia, no homem em si mesmo, no coração. No mundo das trevas, os homens ainda insistem em buscar vida onde só existe morte. Os homens ainda procuram entre os mortos aquele que vive. Certa vez disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não deixou espaço para concorrência. Não existe inclusividade no Evangelho. Ou é Cristo ou é nada. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Não existe concorrência, irmãos. Não existe. Apegue-se ao Cristo que você entregou a sua vida. Ele é o único. Atos capítulo 4, versos 11 e 12 diz: este Jesus, isso é um sermão de Pedro. O Everaldo, ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por que procurar entre mortos aquele que vive? Por quê? Se não há outro nome, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, por que insistir, como aquelas mulheres assim o fizeram, em buscar entre homens mortos, entre religiões mortas, entre líderes mortos, entre obras mortas, entre evangelicalismos mortos? Aquele que vive e reina para sempre está assentado à destra do Pai, aguardado um tempo em que vivos e mortos serão por Ele julgados. Por que nós ainda insistimos em buscar entre mortos aquele que vive e reina para sempre? Nós não devemos buscar forças ou energias em objetos memoráveis, em relíquias, nas cinzas do nosso passado, ou num túmulo memorial de algum herói, porque o altar onde celebramos a nossa vitória é de um túmulo vazio. É de um túmulo vazio. Não existe memorial, não existe um lugar santo, sagrado. Este lugar aqui não é santo, isso aqui é parede.
Isso aqui é parede. O que torna esse lugar santo é a presença do Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno. É por Ele que reverenciamos, é Ele que é digno de todo louvor. Eu fico em desespero quando eu vejo homens atribuindo a si alguma glória, ou tentando provar que eles são capazes de alguma coisa. Nós não somos. Aquilo que opera a salvação, opera pela graça de Deus, é a graça de Deus que opera em ti. Glória a Deus. O túmulo está vazio, mas o trono não está. O túmulo está vazio, mas o trono não está, e lá está o nosso grandioso Rei à destra do Pai, e Ele nos aguarda. Ele nos aguarda. E naquele dia, está escrito em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, ele diz assim: pois quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos do meu Pai. Porque buscais entre mortos aquele que vive? Que tal ouvir essa declaração daquele que vive e reina para sempre? Vinde, pois, benditos do meu Pai. Que tal ser incluído entre aqueles eleitos a quem foi destinado o reino por herança? Se isso tudo é tão precioso, se isso tudo é tão desejado ou desejável, e fazendo das palavras daqueles varões com vestes resplandecentes as nossas palavras, por que eu devo buscar entre os mortos aquele que vive? Por que eu devo depositar as minhas esperanças em coisas mortas? Por que eu devo depositar a minha vida, a minha fé naquilo que está morto, sabendo que eu não deveria procurar entre os mortos aquele que vive? Jesus uma certa vez disse assim: deixe os mortos enterrarem os mortos, eles vão se cuidar, mas você me segue. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Hoje, pelo calendário da igreja, o nosso culto é o culto evangelístico. E essa mensagem, essa palavra, nós estamos falando acerca da ressurreição dele. Nós estamos falando acerca de um túmulo vazio. Nós estamos falando acerca de não buscar entre mortos aquele que vive, amém? E Ele é a razão, Ele é a nossa esperança, Ele é a razão da sua vida. Não existe concorrência para Cristo, não existe inclusividade em Cristo. Cristo é exclusivo, Ele é único. Sem Ele não há salvação, fora dele não há vida. Aquelas mulheres, elas, em conjunto com os discípulos de Jesus, elas ouviram várias vezes Jesus dizendo que ele seria traído, que ele seria julgado, que ele seria condenado, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E lá estavam aquelas mulheres buscando entre mortos aquele que vive. O interessante é que quando elas receberam aquela mensagem, elas correram de volta aos apóstolos. A reação foi de que elas estavam delirando. Elas acreditaram na mensagem dos mensageiros celestiais, elas acreditaram, mas eles não. Mas Pedro, ele voltou lá, ele foi no local, ele foi ver, e a Bíblia diz que ele ficou admirado, porque chegando lá ele viu aqueles panos de linho enrolados e não havia corpo. A pedra havia sido removida. Os outros evangelistas, os outros autores dos evangelhos,
vão falar acerca dos romanos que ali estavam, vão falar de Jesus aparecendo no jardim, terão outras coisas, haverá outras aparições, mas uma coisa é certa: provavelmente essas mulheres vão se lembrar, ou se lembraram daquela frase no resto de suas vidas: por que buscais entre mortos aquele que vive? Porque nós, Igreja de Deus, continuamos buscando fé, alegria e esperança em coisas mortas? Porque continuamos buscando entre mortos aquele que vive? Porque continuamos buscando a nossa esperança, o nosso Cristo entre mortos? Ele não está morto, mas ressuscitou. Essa é a grande mensagem, essa é a grande palavra de Deus para nós. Teu Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele não está morto. Não há um corpo, não há um túmulo. O túmulo era vazio. Ele não está lá, Ele está no trono. Ele vive e reina para sempre. Deus Todo-Poderoso, louvado, engrandecido, Senhor, seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai querido, por nos suportar em nossa ignorância. Obrigado, ó Pai amado, por insistir em nos abençoar e nos agraciar, ó Pai querido, com o Teu amor, apesar de todos os nossos erros, apesar da nossa incredulidade, apesar de, a exemplo, ó Deus querido, daquelas mulheres, nós também temos ouvido do Senhor tantas coisas e continuamos buscando entre coisas mortas aquele que vive. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a crescer, Senhor. Nos ajude a crescer em graça, em estatura, ó Pai querido. Nos ajude a crescer em conhecimento, em comunhão com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a abrir os olhos, a andar, ó Pai querido, em comunhão com o Senhor dia após dia. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, preserva-nos, guarda-nos no centro da Tua vontade, Pai. É o nosso lugar seguro, é onde precisamos estar, é onde queremos estar. Independente, ó Pai querido, da nossa capacidade de compreender, independente, ó Pai querido, da nossa capacidade de crer, Senhor, independente da nossa vontade, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, preserva esta igreja no centro da Tua vontade. Enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu Espírito, move o nosso coração em direção a Ti. Livra-nos, ó Pai querido, das vaidades desse mundo, livra-nos da carnalidade, do mundanismo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a vivermos uma vida de fé verdadeira. Ajuda-nos, ó Deus amado, a estar na Tua presença e não andar como este mundo que busca a vida entre coisas mortas. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. O Senhor nos deu vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome porque o Senhor é digno, engrandecemos o Teu santo nome porque o Senhor é louvável, engrandecemos o Teu santo nome porque Tu és soberano, Tu és o único, Tu és majestoso, Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia.